Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Mas eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. E eles pediam insistentemente para que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. E Pilatos fez a vontade deles. Libertou um homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele a quem eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregar atrás de Jesus. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para ser executado. Ali, quando chegaram num lugar chamado Caveira, crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. O povo ficou observando e eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. As autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, lhe diziam: Você não é o rei dos judeus? Salve-se a si mesmo. Acima dele havia uma inscrição que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam ali dependurados também lançava-lhe insultos, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E ele lhes disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto que ainda hoje estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, as trevas tomavam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou-se. O centurião, que havia vendo o que estava acontecendo, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E o povo que se havia se juntado para presenciar essas coisas começou a afastar-se e bater no peito. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha se consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, o envolveu no lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, onde ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para chegar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiu José, viu o sepulcro e de como o corpo de Jesus fora colocado nele. E em seguida voltaram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro, levaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Entraram e não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocou-se do lado delas. E os homens lhe disseram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem das palavras dele quando ainda estava com vocês. Era necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com ela.
Mas eles não acreditaram nas mulheres. Suas palavras lhe pareciam loucuras. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam e discutiam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, o próprio Jesus aproximou-se deles e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que se ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. E ele entrou para ficar com eles. Estando à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu das vistas deles. Então perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e todos que estavam com eles ali reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram tudo o que acontecera no caminho e de como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto conversavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E eles ficaram com medo e assustados, pensando que estavam vendo um espírito. E Jesus perguntou: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? E os meus pés sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto. E ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E lhes disse: foi isso que tinha dito a vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento e puderam compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer essas coisas, ressuscitasse dos mortos e ressuscitasse no 3º dia. E que em seu nome seria pregado o batismo para arrependimento de perdão e pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, ele ergueu as mãos e os abençoou.
Enquanto ainda estavam abençoados, ele os deixou e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Ali permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus.